Naquele tempo, entre 1975 e 1980, o povoado da Tapera, em São Gonçalo dos Campos, vivia tranquilo. Os moradores tinham uma rotina simples, de gente humilde, trabalhadora e sempre muito fiel à Igreja Católica local. E como todos sabiam, dia de missa era dia de festa. As famílias se arrumavam, o sino batia e o povoado inteiro parecia se encher de vida. Entre essas famílias estava Dona Marinalva, uma mulher temente a Deus, conhecida por nunca ter perdido uma missa sequer. Era uma mulher respeitada, sempre muito correta e sempre ensinando a filha a seguir o mesmo caminho. Mas naquela tarde, algo começou diferente. Como de costume, Dona Marinalva se adiantou. Caminhou pela estrada de terra rumo à igreja, rezando baixinho, agradecendo pela semana e pedindo proteção. Ela esperava que a filha viesse logo atrás. Mas a jovem demorou. A filha, como muitas moças da época, achava a mãe antiga demais. Não queria ser vista caminhando com gente mais velha e, principalmente, não queria que ninguém comentasse da roupa que ela escolheu vestir. E foi assim que ela chegou à missa, vestida de um jeito que não combinava em nada com o ambiente da igreja. Vestido curto, justo demais, chamando atenção. Quando Dona Marinalva levantou o rosto e viu a filha entrando, o semblante dela mudou. Baixou a cabeça, envergonhada. Era uma mistura de tristeza e preocupação. A filha se sentou ao lado da mãe, mas sem olhar para ela. E ali, no meio da missa, de modo educado e quase sussurrando, a mãe disse: "Minha filha, isso não é roupa para vir para a casa de Deus." A resposta veio como uma facada. A jovem virou o rosto, cheia de ódio, e gritou na frente da igreja inteira: "Pare de brigar. Você tá parecendo uma cavala." O silêncio dentro da igreja foi instantâneo. Alguns fiéis se levantaram, outros fizeram o sinal da cruz, e Dona Marinalva, envergonhada, apenas baixou a cabeça e ficou em silêncio. Mas o pior ainda estava por vir. Sem que ninguém esperasse, a jovem se levantou de repente. Os olhos dela pareciam diferentes, quase vidrados. E então ela saiu correndo porta afora, numa velocidade que não parecia humana, como um cavalo veloz rasgando a estrada. Aquilo assustou todo mundo. Os moradores correram até a porta da igreja, mas a jovem já estava desaparecendo na curva como um raio. E naquela noite, ninguém a encontrou. A moça sumiu no mato, desapareceu entre as trilhas da região, e nenhum esforço do povoado conseguiu localizá-la. Foram horas de busca. De madrugada, candeias e lamparinas cortavam o escuro, chamavam pelo nome dela, mas tudo que o povo ouvia era o eco da estrada. A história não terminaria ali. A partir daquela noite, a vida nos povoados mudaria para sempre. No dia seguinte ao desaparecimento, o povoado de Cristóvão, não muito longe dali, começou a viver algo que ninguém conseguia explicar. Quando o sol começava a se pôr e o relógio marcava 6 horas da noite, moradores passaram a ouvir passos rápidos correndo pela estrada. Passos fortes, ritmados, como cascos batendo contra o chão. E logo depois, uma voz feminina, distante no começo, mas se aproximando cada vez mais. "Cavala, cavala, cavala." No início, pensaram ser brincadeira de alguém, mas quem tinha coragem de correr no escuro daquele jeito? E mais, ninguém corria naquela velocidade. Foi quando alguns moradores antigos, escondidos atrás das janelas, juraram ter visto uma moça passando como um raio, com os cabelos soltos e o rosto distorcido,
quase animal. Passava correndo pela rua principal, sempre às 6 da tarde, repetindo: cavala, cavala, cavala. As casas se trancavam, as luzes se apagavam, e ninguém ousava colocar o pé para fora. Com o passar dos dias, o comportamento daquela criatura, ou daquela jovem, mudou. Quando ainda era fim de tarde, moradores ouviam gemidos vindos do mato. Parecia um animal acuado, respirando forte, se escondendo, esperando anoitecer. A cavala só saía quando o dia morria. E quando saía, corria pelas estradas como um cavalo desgovernado, desaparecendo entre os povoados de Cristóvão, Tapera e fazendas vizinhas. O medo se espalhou. Os mais velhos diziam que aquilo era castigo. Castigo por ter desrespeitado a mãe dentro da casa de Deus, e que o ódio que ela carregava no coração abriu espaço para algo sombrio entrar. A jovem nunca voltou ao normal. Por anos, moradores relataram a mesma cena. Às 6 em ponto, corrida veloz, poeira levantando, e o grito que marcaria o povoado: cavala, cavala, cavala. Até hoje, quem vive no Cristóvão ou na Tapera e tem mais de 60 anos, lembra dessa história. Alguns juram ter visto, outros que ouviram muito bem. E dizem que, em algumas noites nubladas, quando o vento passa assoviando pelos pastos, se você prestar bastante atenção, ainda pode ouvir ao longe o som dos cascos correndo e uma voz ecoando entre os matos: cavala, cavala, cavala.